dentro daquilo que são promessas de Deus, que revelam, como eu falei, esse cuidado, esse propósito, esse amor de Deus, nós temos como segunda promessa, um perdão dos nossos pecados. Porque primeiro nós aceitamos a Jesus, e porque aceitamos a Jesus, nós já ganhamos vida eterna. Então isso é ato contínuo. Isso é independente de qualquer coisa. A vida eterna, como ela independe do nosso esforço, ela depende da morte de Cristo. Então aceitamos a Jesus, nós ganhamos dele a vida eterna. Então é o primeiro passo, ganhamos a vida eterna. Mas você pode dizer assim, Alex, mas a pessoa ainda peca, a pessoa ainda tem comportamentos que são errados, a pessoa ainda tem uma série de coisas para serem mudadas. Sim, beleza, tem para ser mudado. Mas aí é outra coisa. O princípio é ganhar a vida eterna. Aceitou Jesus como Salvador, você ganha a vida eterna. Se você vai continuar com ela até o fim, aí é outra história. Aí depende de todo o processo que vamos fazer. Então, quais são as promessas? Vida eterna, por aceitar Jesus. Depois de aceitar Jesus, aí nós temos o perdão dos pecados, que é a segunda promessa. Que nós temos uma dívida e essa dívida vai ser perdoada. Então, quando nós aceitamos, talvez se eu fosse fazer um paralelo um pouco difícil de você... Aliás, seria esdrúxulo, mas talvez para que você possa compreender, é como se você fosse comprar um carro financiado. Quando você compra um carro financiado, aquele carro custa 50 mil reais. Você chega lá, o carro custa 50 mil reais. O dono do carro, ele recebe do banco 50 mil reais, que é uma dívida que você tem de 50 mil reais, mas você não tem esse dinheiro. Então, a sua dívida é comprada pelo banco e você não tem mais dívida com o dono do carro. O seu negócio agora é com o banco. Então, o banco perdoou sua dívida com o dono do carro. É assim que se faz um financiamento. Aí agora o seu negócio é com o banco. O dono do carro não tem mais nada a ver. Então é a nossa vida. A gente tem uma vida cheia de problemas, cheia de pecados, cheia de erros. A gente aceita Jesus, ou seja, a gente compra o carro. E aí Jesus vem e paga esse carro lá para o dono da dívida, o dono do carro. E nossa história agora é com Jesus, não é mais com os homens. Então, a segunda promessa relacionada à salvação, ou relacionada a essas promessas de Deus, é o perdão dos pecados. E aí nós vamos lá para 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Já 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então nós temos dois versículos que falam a respeito desse perdão dos pecados. Isso está no seu material, e se você for seguir, está no seu material. Está um pouco diferente de como está aqui, mas o seu material tem isso, que depois você pode voltar aí e você lê o seu material. Então, nós vamos olhar para João, e quando nós olhamos esse amor e essa graça de Deus, eles são muito profundos. O amor e a graça de Deus são profundos. Ele nos oferece o perdão dos pecados de forma a nos limpar, para que a gente possa ter uma vida e uma comunhão sincera, dependendo da nossa confissão com Jesus. Então, quando a gente vai analisar 1 João 1,9 a respeito desse perdão que Jesus ele nos concede, nós vamos ver o que ele diz: se confessarmos, ou seja, se nós admitirmos os nossos pecados. Então, o primeiro passo para que a gente possa ser perdoado dos nossos pecados é a gente admitir que tem pecado. O que é uma confissão? Uma confissão é uma admissão. Geralmente uma admissão de culpa. Geralmente uma admissão de que eu estou errado. E talvez seja difícil confessar muitas vezes, porque muitas vezes é difícil a gente reconhecer que está errado. A gente reconhecer que falhou. A gente reconhecer que aquela nossa conduta ela está equivocada. Então, quando nós admitimos os nossos erros, nós damos o primeiro passo para o perdão dos pecados. E aí, se confessarmos os nossos pecados, e eu acho interessante, porque primeiro que quando a gente fala confessarmos, quando eu estou me referindo a mim mesmo, então é quando eu falo de mim, né? Quando nós confessarmos os nossos pecados, eu trago para a minha pessoa, e aí falo os nossos pecados para reforçar que o importante para o perdão são os meus pecados, não são o pecado dos outros. É preciso
que a gente compreenda que na nossa vida cristã, nós precisamos compreender a individualidade de todas as coisas. Tudo que se refere à nossa salvação, ao nosso compromisso, ao nosso relacionamento com Cristo, é muito individual. Isso independe de qualquer outra pessoa. Quando se refere de nós para as pessoas, aí é diferente. Nós temos que nos preocupar com a salvação das pessoas. E temos que nos preocupar com a nossa salvação e com o perdão dos nossos pecados. Então, uma coisa é se preocupar para que as pessoas alcancem a salvação. Outra coisa é reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. O fato da gente olhar para o erro e falha dos outros não muda a situação das pessoas. O fato da gente olhar para o que as pessoas estão fazendo errado não muda a situação delas se a gente não oferecer a elas a solução para esses erros que é Jesus. Então, quando a gente fala de restauração, a gente fala de perdão. Então, Jesus ele quer perdoar, ele é fiel e justo para perdoar, ou seja, para restaurar. Quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Jesus. Se eu não me engano, foi na aula passada que eu falei a respeito de Adão e Eva, que toda a tarde Deus vinha para o jardim para estar com eles no final da tarde, e quando eles pecaram, Deus continuou vindo no mesmo horário falar com eles. Eles aqui não estavam lá para falar com Deus, porque eles se distanciaram de Deus. Então o pecado ele nos distancia de Deus, e Deus ele perdoa nossos pecados para restaurar esse relacionamento, para trazer uma restauração, para permitir que a gente possa de novo estar junto de Jesus. Ele fala os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou seja, nos tirar a culpa. Porque uma vez que nós pecamos, nós passamos a carregar uma culpa do pecado que nós cometemos. E quando ele diz que ele nos purifica, ele tira aquela culpa, aquilo que nós fizemos não deve mais estar sobre nós. Tanto é que em Miqueias a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, ou quando nós vamos até Deus, os nossos pecados eles são perdoados e são jogados nas profundidades do oceano, em um local onde não se pode ir buscá-los. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, e é natural que haja arrependimento todas as vezes que nós aceitamos a Jesus, que esse primeiro processo de arrependimento, aqueles pecados até aquele dia eles são perdoados, e deles nós não temos mais culpa e não devemos mais carregar essa culpa, a ponto de não aceitar que Satanás ele tente ficar evocando esses pecados que já foram perdoados. Pode ter sido do tamanho que tenha sido, mas são coisas que foram perdoadas. Inclusive nós não devemos acusar as pessoas dos pecados que elas tinham antes de aceitarem a Jesus. Embora a gente não deva fazer isso em momento algum, porque nós somos chamados para sermos juízes, mas a gente pode até de forma errônea compreender que alguém peque depois de aceitar Jesus e a gente fazer alguma cobrança com relação a isso. Mas do dia que a pessoa aceitou a Jesus para trás, os pecados são perdoados e não podem ser cobrados. Somente o enganador cobra esses pecados, e é por isso que nós somos restaurados e purificados, para que esse pecado não possa ser cobrado, para que a gente não possa chegar, nós vamos ter agora batismo na igreja, e muitas vezes a pessoa ela não quer se batizar porque ela carrega o peso dos pecados que ela cometeu lá atrás. Então ela errou, ela pecou e ela se acha indigna de ser batizada. Ela se acha indigna de descer as águas porque ela tem pecados, porque ela cometeu falhas, porque ela não foi transformada. Então ela se cobra, na verdade, Satanás fala conosco ou tenta nos enganar e dizer que nós não somos dignos. Mas no momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos esses pecados a Deus, nós somos perdoados. E quando nós vamos para 1 Pedro 2,24, o que ele diz? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, ou seja, ele fez um sacrifício. Foi Cristo que fez um sacrifício por nós. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados, ou seja, para que tivéssemos uma nova vida. Então, quando Cristo ele carregou nossos pecados, ele tinha um objetivo.
ele tinha uma intenção, qual era? Que a gente tivesse uma nova vida. Porque de nada adiantaria, ou de nada adianta, ele carregar os nossos pecados e a gente voltar a fazer a mesma dívida.